Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez aceite a gloriosa paz de Cristo. Esse que vos cumprimenta é o seu irmão, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez entrarmos na presença do Senhor, nosso Deus. Esta é a oração com tema O Grande Livramento. É Deus, amado e querido ouvinte, que nos garante o grande livramento, principalmente nos dias atuais, o qual vivemos, como assim está escrito nas Santas Escrituras Sagradas, onde os homens, a maioria deles, são egoístas, avarentos, e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres carnais, profanos e mundanos, do que amigos de Deus. E a ordem de Deus é esta: afastai-vos destes tais, porque o papel da Igreja do Senhor Jesus Cristo é divulgar o santo evangelho genuíno, crendo o homem ou não crendo, acreditando ou não acreditando, o papel daqueles que foram chamados, escolhidos, é para divulgar o seu santo evangelho genuíno. Por isso aqui estamos para divulgarmos o evangelho genuíno, para orarmos, invocarmos o nome do Senhor. E com toda certeza, amado e querido ouvinte, sem sombra de dúvida, Ele nos dará o grande livramento se crermos, e eu creio que você também crê. Porque se você não cresce, você não pararia para ouvir esta oração e até mesmo orar conosco. Pois bem, antes de orarmos, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram na Santa Palavra de Deus. Quero deixar aqui no livro do profeta Isaías, no Santo Evangelho, segundo Mateus, em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 65, o versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estando, ou seja, ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Ou seja, antes de falarmos, Deus já está nos ouvindo. Mateus 7, 7 e 8. Peça e lhes será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta, buscando a Deus. Ele é a porta. Glória a Deus em todas as áreas. Ainda no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 19 e 20, também lhes digo
que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, disse Jesus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. O que é que falta mais para você orar conosco agora, esta oração do grande livramento? Oraremos a Deus. Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em primeiro lugar, antes de te pedirmos alguma coisa, queremos te agradecer, ó glorioso Deus. Te agradecermos, meu Deus, por este dia. Te agradecermos, meu Deus, por esta rica oportunidade que nos concede agora mesmo para nós orarmos. Ó Deus, sem sombra de dúvida, são oportunidades que o Senhor nos concede para nós entrarmos na Tua presença através da nossa humilde e simples orações, porque está escrito em Tua palavra: chegai vós a mim, eu me chegarei a vós. Porque com a medida que nós medimos, com toda certeza, sem sombra de dúvida, nós também seremos medidos. É buscando que te encontra, é pedindo que se recebe, e é batendo que a porta será aberta. Entra com providência nesta tarde para confirmar, grande Deus e Pai, a grande vitória. Confirma a grande vitória, estende as tuas mãos, porque nós estamos perante a tua presença, perante aquele, como os versículos que nós lemos no início da oração, que antes de falarmos, o Senhor já sabe, antes que a palavra venha à ponta da nossa língua, o Senhor já conhece. De longe sondas os nossos pensamentos, conhece muito bem o nosso assentar, o nosso levantar, a nossa vida diária, dias após dias, horas após horas, momento após momento, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande Deus e Pai, derruba por terra os muros
derruba por terra as muralhas, derruba por terra os impedimentos, ponha por terra as obras demoníacas, as obras diabólicas, no nome de Jesus Cristo, porque escrito está que a peleja não é nossa, mas ela é de Deus, o nosso Pai, e nesta batalha, nesta peleja, não tereis que pelejar, mas sou eu, o Senhor, que peleja por todos vós. É assim que se encontra escrito na tua palavra. Grande Deus glorioso, que se encontra assentado em um glorioso, maravilhoso e sublime trono de glória. Inclina os teus ouvidos a nossa pequena orações, porque afinal de contas, ó grande Deus, nós não sabemos como convém orar. Afinal de contas, nós não sabemos como convém pedir, mas uma coisa nós temos a plena certeza, porque assim está escrito, que o teu Espírito Santo é Ele que intercede por todos nós. É com gemido inexprimível que intercede o teu Santo Espírito, ó Deus que está vivo, que não está morto. Grande Deus e Pai, está escrito em tua palavra, ainda antes que houvesse dias, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus! Eis que bem sei os pensamentos que eu penso de todos vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperarão. Então vocês clamarão a mim e eu vos responderei. Eu creio, ó grande Deus. Eu creio que o Senhor é Deus e que dará a grande vitória e que dará o grande livramento, mesmo naquilo que é impossível, mesmo naquilo que pareça tão impossível, o Senhor dará o grande livramento, porque o Senhor está vivo e contempla todas as coisas. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se orar e se humilhar, e se converter a mim, aí então eu ouvirei dos céus as tuas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Grande Deus e Pai, entra com providência nesta tarde, entra com providência mais uma vez, entra com providência mais um dia,
entra com providência para dar o grande livramento. Toda obra demoníaca, satânica, maligna, diabólica, queima, Senhor. Vai queimando agora, vai desfazendo agora. Pedir, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Entra com providência, com as tuas bênçãos, com os teus milagres, no nome de Jesus Cristo, grande Deus, o Cristo ressurreto, que foi morto na cruz, que foi crucificado e morto. Após a sua morte, foi retirado daquela rude cruz, foi colocado dentro da sepultura fria, mas está escrito que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo para nos dar a vida, para nos dar o livramento, para nos conceder a bênção que tanto desejamos, as curas, os teus milagres que tanto almejamos. Em Jesus Cristo nós podemos, grande Deus, recebermos de Deus, o nosso Pai, o grande livramento, ou seja, o livramento em todas as áreas das nossas vidas. Grande Deus e Pai, responde com fogo a nossa pequena e humilde e simples orações. Toma em tuas mãos a tua igreja, os cultos convertidos em campanhas. Entra com providência, entra para curar, entra para libertar, entra para dar vitória, porque o Deus o qual fazemos menções do seu nome está vivo e não está morto. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma a grande vitória, como está escrito em tua palavra. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se firme no grande amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os levem para a vida eterna, ó grande Deus. Nós temos
esta esperança. Grande Deus e Pai de dias melhores, grande Deus, porque o Senhor é o Deus da providência, que providenciará em nossas vidas aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, para a honra e a glória não do homem, mas para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Grande Deus, rogo vós, pois, irmãos, pela grande compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este mundo, glória a Deus, mas libertai-vos deste mundo, dos seus sistemas, dos seus enganos, das suas mentiras, das suas lascívias. Glória a Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso, está escrito em tua palavra a nossa luta, meu Deus. Ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas são contra principado e potestades do ar, contra legiões demoníacas, satânica, maligna e diabólica nas regiões celestiais. E é o nosso Deus que nos garante a vitória contra todas as forças demoníacas, satânica, maligna e diabólica. É o Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, o teu Filho maravilhoso, que nos garante o grande livramento sobre tudo aquilo que foi armado, projetado, arquitetado, os laços que foram armados, as armadilhas que foram armadas, os planos e projetos diabólicos, aquilo que foi feito nas caladas, de forma oculta, de forma escondida, foi até pago, bem pago, trabalhado, bem trabalhado e enviado. Mas não adianta nada disso, porque o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do nosso Cristo ressurreto, está acima de todas as imundícias do diabo e os seus adeptos e adeptas. O sangue precioso do nosso Cristo ressurreto está acima de todas as obras da maldade, também acima da prata e do ouro. Então, por este sangue que foi derramado, e por este sangue que fomos e que somos lavados, redimidos, regenerados e purificados, nós podemos todas as coisas. Grande Deus Todo-Poderoso, porque esta é a fé que nós temos em Ti, porque esta é a confiança que nós temos em Ti, a confiança em que, agindo Ele, quem impedirá? Grande Deus Todo-Poderoso, responde neste momento a nossa pequena e humilde
simples orações, porque o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos demoníacos enganadores e doutrinas que são de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada, proibindo o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para os seres recebidos com ação de graças pelos que crê e conhece a verdade. Ó Deus e Pai, ó Deus, trabalha em nossas vidas, iluminando a nossa mente. Ó Deus, coloca o teu farol, ó Deus, na nossa frente, iluminando a nossa jornada, iluminando a nossa trajetória, iluminando o nosso caminho. Está escrito em tua palavra que na travessia do grande deserto, até os filhos de Israel chegarem na terra de Canaã, durante a noite, o Senhor colocou diante deles aquela coluna de fogo para iluminar e aquecer eles naquele deserto tão frio. Abe canta labai. Durante o dia, uma nuvem para o proteger do sol ardente. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus, é o guia do teu povo, é a nossa segurança, é a nossa proteção, seja de dia e seja de noite. Ó becanta labaia. Toma frente, Senhor, dai-nos o grande livramento mais e mais. Toma em tuas mãos a nossa casa, toma em tuas mãos a nossa família, acampa teu santo anjo, teu anjo muito poderoso. Senhor, quando o Senhor resolve enviar o teu santo anjo, ele desce com a ordem do grande Deus Pai para executar a sua obra aqui na terra, para nos dar o grande livramento mais e mais, dias após dias, horas após horas, momento após momento. Toma a frente, confirma a grande vitória. Estende o teu braço forte, em nome de Jesus Cristo, ó glorioso Deus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não mais para tirar os pecados, mas para trazer a salvação aos que se encontram perseverando, aos que se encontram firmes na tua presença. Mesmo em meio às turbulências da vida, mesmo ao meio aos vendavais, às diversidades, Deus, o nosso Pai, está no controle em todas as áreas, nos garantindo o grande livramento,
E isso, ó Deus, é muito gratificante. Somos muito gratos, porque nos dias atuais, quem é que não necessita, meu Deus, do teu braço amigo, da tua mão amiga, para nos guiar em uma terra, em um mundo, aonde habita a maldade, aonde habita a soberba, o orgulho, o engano, as heresias, as tramas, quantos que tramam contra o seu próximo, quantos que tramam e projetam projetos de violência, até mesmo de homicídio contra o seu próximo. Mas graças a Deus que o Senhor no controle, todas as tramas, laços, armadilhas, planos e projetos macabros, satânico, maligno e diabólico, meu Deus, Ele vai na frente, cortando os laços, quebrando o arco, glória a Deus, queimando os carros dos inimigos no fogo e nos garantindo o grande livramento. Muito obrigado a Deus pelos livramentos, tanto livramentos grandes como pequenos, ó Pai, que tens concedido a todos nós, que tens concedido à minha casa, à minha família, meu Deus. Tens também concedido a casa, o lar, ó Deus, dos nossos queridos e amados ouvintes, que também têm orado conosco e têm crido neste grande livramento. O grande livramento também que tens dado à nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno, e o corpo de membro desta igreja, e o corpo de obreiro desta igreja, e a vida também dos novos convertidos desta igreja, e todos aqueles que têm entrado pela porta desta igreja, e todos aqueles que têm orado conosco. Esta oração do grande livramento é a obra de Deus, é a tua obra, Senhor. Por isso somos muito gratos. Falta, na verdade, palavras para sabermos como te agradecer pelos teus cuidados, carinhos e livramentos. Teu braço amigo, tua mão amiga, que se encontra estendida, apesar de não sermos merecedores muitas vezes, mas o Senhor tem estendido as tuas mãos pela tua infinita misericórdia. Glória a Deus. Ó Deus e Pai, responde, Senhor, o nosso clamor. Grande Deus maravilhoso, responde às nossas súplicas. Responde às súplicas da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó grande Deus, porque eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, como está escrito, ó Pai, no teu santo Evangelho segundo João, no capítulo 14 e o versículo 13. Senhor, o Senhor fará mesmo. Esta é a confiança que nós temos no Senhor. Alcança mesmo este dia em nossas vidas,
que seja mais um dia, ó Deus, de bênção, de prosperidade, de livramento, de bênção em todas as áreas, porque nós precisamos. Alcança mesmo, Pai, a nossa família. Esta é a fé, a confiança que nós temos em Ti, que não somente nós receberemos de Ti o grande livramento, mas também a nossa casa, nosso ente querido, a nossa família. Ó meu Deus, o Senhor é conhecedor dos propósitos, dos pensamentos que há em nossos corações, no coração da nossa alma e na nossa mente, meu Deus. Antes de falarmos, de pensarmos, de pedirmos, de desejarmos alguma coisa, já sabes de todas as coisas. Por isso, ó Deus, é que nós colocamos diante do Senhor a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dedicação. Recebe, ó Pai, esta pequena oração, e eu tenho, ó Deus, em Teu nome a plena certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que as muralhas já caíram por terra, que os impedimentos já foram jogados por terra e as obras do diabo, dos seus adeptos e adeptas, já foram queimadas e destruídas pelo poder do sangue precioso do nosso Cristo ressurreto. Ó grande Deus, recebe esta pequena e humilde e simples orações, ó glorioso Deus. Muito obrigado por tudo mesmo. Continua conosco, continua com esta obra, continua com os ouvintes, continua com todos nós, nos dando dias após dias, horas após horas, momento após momento, o teu grande livramento para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Graças a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, toma posse do grande livramento de Deus. Toma posse das ricas bênçãos e promessas de Deus para todo aquele e aquela que nele crê, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima tarde e não se esqueça, contribui para com esta obra, para que prossigamos com esta obra, alcançando vidas, alcançando almas perdidas, sem fé, sem força, sem esperança, caída, jogadas na sarjeta e no muturo e injustiçadas. Só Deus, que através do clamor do justo, é que levantará os que se encontram caídos e dará o grande livramento aos laços do diabo
que veio não só que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, nosso Jesus, se manifestou para nos dar vida e vida com abundância. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima tarde. Em nome de Jesus, quem se despede, todos vocês, mais uma vez, é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Glória a Deus.